de carne e não de pedra e fazê-lo sentir vagamente que estava privado do amor a que tinha direito. Depois, também o príncipe Anegan, que viera ao mesmo mosteiro para um ano de estudos, desprezara o primo bastardo e mostrara-se melhor do que ele em tudo, menos na inteligência. O jovem Tadju, em silêncio, detestara o príncipe e aplicara-se em ultrapassá-lo quanto pudesse, ao menos nos estudos. No entanto, a corrida dera em nada, o príncipe deixara a escola monástica no ano seguinte, tão iletrado quanto antes e ninguém mais pensara em instruí-lo. Ao mesmo tempo, o primo exilado continuara a corrida sozinho e alcançara grandes honras, mas a sua vitória fora inútil porque Anegan não se importava com ele. O mestre Tadju desprezava agora toda a corte de Texarkana, mas, na sua incoerência de jovem, voltava de bom grado a ela. Para ser reconhecido como filho legítimo de seu pi, parecendo perdoar a todos. Menos a duquesa morta que o exilara e aos monjas que se tinham ocupado dele no exílio. Talvez ele pense no nosso claustro como se fosse uma vil prisão, pensou o abade. Deve ter recordações amargas, meio imaginárias e algumas mesmo inteiramente imaginárias. Sementes de controvérsia nas águas das novas letras, continuou o leitor. Por isso esteja atento e observe os sintomas. Mas, por outro lado, não somente sua supremacia, mas os ditames da caridade e da justiça, insistem em que eu o recomende a você como um homem bem intencionado, ou pelo menos, sem malícia como muitos desses pagãos educados e cavalheirescos, e pagãos, apesar de tudo. Ele se comportará bem se você for firme. Mas tenha cuidado, amigo. A mente dele é como um mosquito armado e pode disparar em qualquer direção. Espero, porém, que o trato com ele não seja problema grande demais para a sua inteligência e a sua hospitalidade. Quidam-me calix no perispletur, Pol. Precamini ergo deiam facerimi. Portiorem. Metuiut hic periat. Sperutie fratris saepius oraturus esse pru. Tremicente Marco Apolline. Valete in Cristo, emite. Texarcanidatum Estrada octava S. Petri e Poli, anno domini termilésimo. Deixe-me ver aquele selo outra vez, disse o abade. O monge entregou-lhe o rolo. Dom Paulo levou-o à altura dos olhos para poder ver as letras semi-apagadas impressas no fim do pergaminho por um carimbo com pouca tinta. Aprovado por Anegan II. Pela graça de Deus, governador, chefe de Texarkana, defensor da fé e vaqueiro supremo das planícies. Seu sinal, X. Será que Sua Supremacia mandou alguém ler a carta antes de enviá-la? Se assim fosse, meu senhor, teria ela chegado? Creio que não. Mas essa brincadeira, assim no nariz de Anegan só para tirar vantagem do seu analfabetismo, não é coisa de Marcus Apolo, a não ser que estivesse querendo dizer algo nas entrelinhas e não encontrasse outro modo seguro para fazê-lo. Aquela última parte sobre certo cálice que talvez não venha a ser afastado. É claro que alguma coisa o preocupa, mas o quê? Aquele estilo positivamente não é de Marcus. Várias semanas se tinham passado desde a chegada da carta. Durante esse
tempo Dom Paulo dormira mal e pensara muito no passado como se procurasse alguma coisa que poderia ter sido feita diferentemente, de modo a prevenir o futuro. Que futuro? Perguntava-se a si mesmo. Não havia razões lógicas para esperar perturbações. A controvérsia entre monjas e aldeões quase terminara. Nenhum sinal de tumulto vinha das tribos de pastores do norte e do oeste. O Denver Imperial não insistia em suas tentativas de elevar os impostos pagos pelas congregações monásticas. Não havia tropas na vizinhança. O oásis ainda dava água. Não havia ameaça de pragas entre os animais e os homens. O milho crescia bem naquele ano nos campos irrigados. Havia sinais de progresso no mundo e a aldeia de Cernolibovitz chegará a atingir um índice de 8% de alfabetizados, pelo que os aldeões deveriam agradecer aos monjas da ordem leibovitziana, mas não agradeciam. E no entanto tinha pressentimentos. Alguma coisa desconhecida ameaçava o mundo. Era uma impressão que o atormentava como uma nuvem de insetos famintos zumbindo em volta da cabeça de um homem, em pleno sol do deserto. Era uma sensação de algo iminente, desumano, brutal que se enroscava como uma cascavel enraivecida pelo calor, pronta para atacar a vítima. Era um demônio com o qual tentava explicar-se, mas ele era cheio de evasivas. Pequeno para um demônio, chegava até os joelhos de um homem, mas pesava 10 toneladas e era forte como 500 bois. Não se servia tanto de malícia, segundo imaginava Dom Paulo, quanto de uma angustiosa compulsão, mais ou menos como um cão hidrófobo. Atravessava a carne, os ossos e as unhas simplesmente porque se danara, e a pena do dano produzia-lhe um apetite insaciável. Era maligno apenas porque negara a Deus e a negação se tornara parte de sua essência, ou um rombo na sua essência. Em algum lugar, pensava Dom Paulo, ele deve estar atravessando um mar de homens e deixando um rasto de estropiados. Que disparate, meu velho! Ralhava consigo mesmo. Quando se está cansado de viver, toda mudança parece um mal, não parece? Porque perturba a paz quase tumular dos fatigados da vida. É bem verdade que há o demônio, mas não vamos acreditar-lhe mais do que é da sua danada atribuição. Você está cansado de viver, velho fóssil. Mas o pressentimento ficava. O senhor acha que as aves de rapina já comeram o velho Eleazar? Perguntou uma voz calma atrás dele. Dom Paulo voltou-se com um sobressalto, na meia-luz da tarde. Era a voz do Padre Gold, seu prior e provável sucessor. Lá estava ele segurando o nil rosa e pouco atrapalhado por haver perturbado a solidão do abade. Eleazar. Você quer dizer Benjamim? Houve alguma notícia dele? Ultimamente? Não, Padre Abade. Riu-se, contrafeito. É que o senhor parecia estar olhando para a mesa e eu pensei que os seus pensamentos se dirigiam ao velho judeu. Olhou para a montanha com o formato de bigorna, cuja silhueta se destacava no céu cinzento a oeste. Há um pouco de fumaça lá em cima, por isso penso que deve estar vivo.
Não deveríamos ter de pensar, disse Dom Paulo repentinamente. Vou até lá fazer-lhe uma visita. O senhor fala como se fosse já hoje, disse Gold, rindo. Dentro de 2 dias. É melhor ter cuidado. Dizem que ele atira pedras em quem sobe a montanha. Não o vejo há 5 anos, confessou o abade. Envergonho-me disso. Ele se sente isolado. Irei até lá. Se ele se sente isolado, então por que insiste em viver como eremita? Para fugir do isolamento num mundo novo. O padre moço riu. Talvez isso tenha sentido para ele, senhor abade, mas não para mim. Você entenderá, quando tiver a minha idade ou a dele. Não espero viver tanto. Ele afirma que tem vários 1000 anos. O abade sorriu, recordando-se. Você sabe, eu não discuto isso com ele. Quando o conheci, há mais de 50 anos, eu ainda era noviço e ele já parecia tão velho quanto agora. Creio que deve ter mais de 100 anos. 3209, diz ele. Às vezes, diz que tem mais. Tenho a impressão de que ele acredita que tem mesmo. Uma loucura interessante. Não estou tão certo de que seja louco, padre. Só um pouco original, mas em juízo perfeito. Você queria me falar sobre alguma coisa. 3 pequenos assuntos. Primeiro, como é que vamos fazer o poeta sair dos quartos dos hóspedes reais antes que chegue o mestre Tadju? Ele deve estar aqui dentro de poucos dias e o poeta, pelo jeito, criou raízes. Deixe o senhor poeta comigo. O que mais? Vésperas. O senhor estará na igreja. Só para completas. Tome o meu lugar. O que mais? Controvérsia no porão a respeito da experiência do irmão Cornuer. Quem e como? Tolices. Enquanto o irmão Armbranster assume a atitude de Vesperimundi. Expectando, para o irmão Cornuer estamos apenas nas matinas do milênio. 1. Arreda qualquer coisa para dar lugar a uma peça do equipamento. O outro grita. Perdição. O irmão Cornuer grita, progresso. E recomeçam a briga. Então, fumegando, vem ter comigo para decidir quem tem razão. Ralho com ambos por terem perdido a paciência. Durante 10 minutos, ficam como uns cordeirinhos, um com o outro. Mas 6 horas depois, o chão estremece com os gritos de perdição do irmão Armbranster, na biblioteca. Posso acalmar os rompantes, mas creio que se trata aí de um problema de base. Uma falta de base, em matéria de conduta, diria eu. Que é que você quer que eu faça? Que os exclua da mesa do refeitório? Ainda não, mas que o senhor os advirta. Muito bem, vou cuidar disso. É só, senhor abade. Começou a se afastar, mas parou. A propósito, o senhor acha que a máquina do irmão Cornuer vai funcionar? Espero que não. O padre Gold pareceu surpreso. Mas então por que permitir que ele? Porque, a princípio, eu estava curioso. Mas agora o trabalho já causou tanta complicação que estou arrependido de o ter deixado começar. Então por que não o manda parar?
porque estou esperando que ele mesmo veja o absurdo a que chegou, sem